Perfeito. Pessoal, damos início hoje à nossa leitura comentada, ao nosso bate-papo, como todas as manhãs diárias. Começaremos hoje pelo Donald Woods Winnicott. Escolhemos essa obra aqui por sugestão de uma colega, da Jane aqui, e, em especial, é uma obra que eu tenho um carinho enorme. Eu acho que ela é uma obra extremamente complexa. Se você ler uma vez, você não vai entender a profundidade que ela tem, é preciso ler e reler. Essa vai ser a minha terceira vez que eu vou estar lendo, talvez a quarta. É uma obra que marca um Winnicott pós-Melanie Klein. Quem lê Winnicott pré-1970, nota que há um autor que muitas vezes ele quer impressionar a Klein. E nessa obra, a Klein já havia falecido, quando ele redigiu ela. Então é uma obra que não tem propriamente a Klein como plateia dele. Da onde que eu tirei essa informação? Através do professor Saulo Durso Ferreira. Ele traz isso em um curso dele e acho bem relevante para a gente observar na nossa leitura desse autor. Não vou me ater a tantos detalhes sobre ele, até mesmo porque boa parte aqui dos colegas estão na BPC e tem uma aula minha no módulo 11, né, a aula 4, da qual eu faço uma introdução à teoria do autor. Então, bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal. Já vamos à nossa leitura. Seguimos o mesmo padrão que nós fazemos sempre. Quer perguntar, quer comentar, tem dúvidas? Abre o microfone e ergue a mãozinha e ali a gente vai. Perfeito? Iniciamos pela introdução. Bora. Este livro é um desdobramento do meu artigo Objetos Transacionais e Fenômenos Transicionais de 1951. Em primeiro lugar, gostaria de expor novamente as hipóteses básicas, mesmo que isso represente uma redundância. Em seguida, quero introduzir os avanços mais recentes ocorridos em meu próprio pensamento e em minha avaliação do material clínico. Observando em retrospecto, fico impressionado com o modo como esse campo de conceituação foi negligenciado ao longo da última década no debate psicanalítico, que ocorre tanto entre analistas como na literatura. Essa área do desenvolvimento individual e da experiência parece ter sido negligenciada, enquanto a atenção se concentrava na realidade psíquica. Quem estava conosco na quinta-feira estudando Ogden, observa, o Ogden para muitos autores ele é considerado um pós-winnicottiano. Olha só a palavrinha aqui, ó. Experiência, que o Ogden falou quase todo o artigo dele. Então, nota que o Winnicott foge da realidade psíquica e vai para a experiência. É o Winnicott que nos diz, para que exista previamente dentro, previamente teve que estar fora, que é pessoal e interno, assim como em sua relação com a realidade externa e compartilhada. A experiência cultural não encontrou o seu verdadeiro espaço na teoria utilizada pelos analistas em seu trabalho e seu pensamento. Obviamente, é possível perceber que essa área, que pode ser entendida como intermediária, encontrou reconhecimento nas obras de filósofos. Na teologia, ela ganha forma especial na eterna controvérsia acerca da transubstanciação e aparece com força total nas obras dos poetas metafísicos, Donne, entre outros. Vamos só abrir uma pequena biografia aqui para poder entender o pensamento do Winnicott. Winnicott vem de uma família protestante. Entre os grandes pensadores, o pastor John Wesley. John Wesley. Ele faz parte muito do pensamento do Winnicott, inclusive na forma do Winnicott escrever. Tá? Ele tem uma escrita muito simples, não é muito catedrático.
Minha abordagem deriva de meu estudo com bebês e crianças, e para compreender o espaço desses fenômenos na vida infantil, é preciso reconhecer a posição central do ursinho Pooh, além de uma alegre referência aos quadrinhos do Snoopy the Shoes, um fenômeno universal, como o que analiso neste livro. Não pode estar fora do alcance daqueles cuja principal preocupação é a magia da vida imaginativa e criadora, né? Ele traz muito o que a gente chama de objetos transicionais, né? Aqui ele não está citando, mas se vocês já leram também as tirinhas do Calvin e do Haroldo, né? O Haroldo, ele é esse bichinho que tem vida para o Calvin, mas que naturalmente para nós, que seríamos o pai do Calvin, ele é só um boneco de pelúcia. Pessoal, esse primeiro parágrafo aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Michel, Fale. eu me lembrei agora de um desenho animado, O Mundo Fantástico de Bob. Uhum. Eu acho que tem relação com o que você está falando. Sim, totalmente, totalmente. A ludicidade da criança. Eu tenho que me controlar, porque senão eu vou querer comentar cada linha aqui. A teoria do Winnicott, eu sou apaixonado por ela. Acho que ele Então é... se descontrole, por favor. Não, é mágico, ele é um autor fora da curva para mim. O Diego botou amigãozão também. Vamos voltar aqui. Coube a mim ser um psicanalista que talvez por... Pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês entenderem mais um pouquinho do pensamento do Winnicott. Ele tinha um grande... O braço direito dele era um senhor chamado Massoud Khan. E tem outro episódio emblemático dele, que o próprio Saulo também fala, que o Massoud chega na casa do Winnicott com um livro e pede para o Winnicott ler. E o Winnicott pega e diz o seguinte: eu não vou ler, porque se eu não gostar, eu paro na primeira página, mas se eu gostar, eu vou querer reescrever esse livro inteiro. Né? O Winnicott, ele tinha essa característica de pegar os autores e subverter eles. Ele faz isso, inclusive, com o próprio Darwin, quando ele pega a origem das espécies, e você nota que a teoria do Winnicott é subvertendo a lógica adaptativa do Darwin. Ele traz uma noção que, se você se adapta demais, você se torna vazio. Mas, enfim, vamos lá. Coube a mim ser um psicanalista que, talvez por ter sido também pediatra, percebe a importância desse fator universal na vida de bebês e crianças e, portanto, deseja integrar essa observação à teoria de que estamos o tempo todo em processo de desenvolvimento. A essa altura, creio que todos reconhecem que não me refiro, nesta parte da minha obra, aos panos ou aos ursinhos usados pelo bebê. Não me refiro, portanto, ao objeto utilizado, não é o objeto, mas ao uso que se faz dele. Chamo a atenção para o paradoxo envolvido no modo como os bebês utilizam o que chamei de objeto transicional. Minha contribuição é pedir ao leitor que aceite, tolere e respeite esse paradoxo, em vez de resolvê-lo. Se recorrermos a uma reflexão puramente intelectual, será possível resolvê-lo, mas isso acarretaria a perda do valor do próprio paradoxo. Nota que aqui a gente tem o cerne do que o Bion vai trazer também, né? Menos racionalização, mas experienciar o que está acontecendo. Uma vez aceito e tolerado, esse paradoxo é valioso para qualquer indivíduo humano, que não apenas existe e vive neste mundo, mas que pode ser infinitamente enriquecido ao explorar sua conexão cultural com o passado e com o futuro. É da extensão desse tema básico que me ocupo neste livro. Enquanto escrevia este livro sobre os fenômenos transicionais,
pessoal, vamos falar um pouquinho de transicional para o Winnicott, para ficar bem claro para vocês. O transicional não é o ponto A nem o ponto B. O transicional para o Winnicott é um espaço que surge entre esses dois lugares. Vamos falar que não é nem preto nem branco, é um cinza que surge ali no meio, tá? Sempre que o Winnicott traz esse conceito, por isso que ele traz a questão do paradoxo. Então, notem, apoio para passar de um ao outro. Exatamente isso, Thiago. Então, notem que a gente traz aí um conceito do que seria um inconsciente, né? A ambiguidade do inconsciente freudiano, a gente acaba tendo mais ou menos aí um conceito do que seria um inconsciente mais ou menos aí, tá? Vamos falar desse paradoxo, dessa ambiguidade, desse espaço entre um e outro que o Thiago nos apontou. Percebi que em muitos momentos relutava em dar exemplos. Minha relutância se deve à mesma razão que expus em meu artigo original, a ideia de que exemplos podem demarcar espécimes e dar início a um processo antinatural e arbitrário de classificação, ao passo que essa coisa a que me refiro é o universal e dotada de variedade infinita. Deixa eu ver o que a Jane pontuou aqui para nós. É uma área intermediária, nem totalmente objetiva, nem totalmente subjetiva, né? Por isso o paradoxo que o Winnicott nos aponta. De fato, trata-se de algo similar à descrição do rosto humano, quando tentamos fazê-la com base em seu formato. Nos olhos, no nariz, na boca e nas orelhas. Ainda que não existam dois rostos idênticos e pouquíssimos realmente parecidos. Dois rostos podem até ser similares quando estão em repouso, mas basta um movimento para se tornarem diferentes. Entretanto, apesar de minha relutância, não pretendo negligenciar por completo esse tipo de contribuição, tendo em vista que esses temas pertencem aos estágios iniciais do desenvolvimento de todo ser humano. Existe um amplo campo clínico a ser explorado. Um bom exemplo seria o estudo feito por Olive Stevenson, em 1954, realizado quando ela estudava cuidados infantis na London School of Economics, soube, por meio do Dr. Bastians, que na Holanda tornou-se prática rotineira entre os estudantes de medicina incluir um levantamento sobre objetos transicionais e fenômenos transicionais quando pergunta aos pais sobre o histórico dos casos pediátricos de seus filhos. Pessoal, o quanto é importante esses objetos transicionais nesse processo, por exemplo, dos nossos filhos, quando passam a dormir sozinhos, né? O quanto esses objetos ocupam uma função que seria nossa. Eu tenho uma amiga que, por sua vez, ela conta que o objeto transicional da filha era um sutiã, que a filha carregava, quando era bem pequenininha, esse sutiã para cima e para baixo. Exatamente, Natália, quando entro na escola. E exatamente essa criança levava para a escola, né? Na escola também são essenciais para adaptação. Antes de passar para o Thiago, eu vou confidenciar aqui para vocês, eu fui auxiliar de educação por, acho, dois anos, mais ou menos, e com essas crianças entre 2, 3 anos, acho que até 4 anos. Era muito comum essas mantinhas. Eu lembro que tinha um menininho que tinha uma que era gasta. Na verdade, algumas das crianças, geralmente com a pontinha gasta, e para dormir ele sempre pegava aquele mesmo ladinho e ficava cutucando o nariz dele. Era o objeto transicional dele. Thiago, por obséquio. Bom dia, bom dia. Inclusive, esses objetos transicionais, eles são utilizados por adultos, né, de forma cultural. Quando um adulto, por exemplo, brasileiro, muda para o exterior e leva consigo alguma coisa da cultura brasileira.
Legal isso que tu trouxe, eu não tinha pensado, mas eu compactuo contigo, porque quando eu saí do Rio Grande do Sul para fazer faculdade em Santa Catarina, eu levei uma cuia de chimarrão, e eu não tinha tanto hábito de chimarrão aqui no Rio Grande do Sul quando eu fui para Santa Catarina. Era a forma que eu tinha de me manter vinculado com as minhas raízes. Faz sentido isso que tu disseste. Mônica, por favor. Eu conheço alguns adultos que só viajam com o próprio travesseiro. Perfeito. O Thiago foi um misto de riso ou não. Acredito que o Thiago ficou pensando ali, talvez até numa possível neurose ali que o sujeito possa ter, né? Mas aí vamos para outro lado. Vamos ficar nos objetos transicionais por enquanto, para não problematizar. Vamos deixar a parte mais tranquila. Jane, por favor. Eu estava pensando que uma das partes que, assim, eu mais penso na introdução é quando ele fala ali, né, que ele pede para o leitor que ele aceite, tolere e respeite o paradoxo, né, e aí eu fico pensando na nossa clínica, né, porque muitas vezes a gente ouve, quer dizer, escuta, e aí acaba tentando colocar uma interpretação para o paciente, que talvez ele ainda não esteja pronto, ou enfim... quando ele fala nesse paradoxo, eu fico pensando naquela coisa da criança que desenha, e aí ela nos mostra e a gente diz, esse desenho é tal coisa, e não era aquela tal coisa para a criança, e aí ela acaba, sabe, tu acaba com o brincar dela, né? Com aquela criança poderia também trazer, enfim, né, dentro do contexto ali da análise, né? Então essa parte para mim é sempre muito, ela reverbera muito, assim, né? Jane, eu acho que isso que tu trouxe é extremamente fundamental nessa introdução que a gente está contextualizando o autor, porque a escuta do Winnicott, ela é uma escuta do brincar. E o brincar consiste, deixe brincar, né? Seria um laissez-faire, né? Deixa fluir, deixa brincar. Por quê? O teu analisando sempre vai estar falando dele mesmo, né? Eu gosto de um exemplo de alguns analisandos que eu tive a oportunidade de escutar e que traziam muito a questão de política. E ao falar de política, sucessivamente, ou outros falando de videogames, de jogos, eles estavam falando sobre eles o tempo inteiro, né? E às vezes a gente querer interpretar é você tirar o brincar. Talvez esse é um grande problema que nós estamos tendo na contemporaneidade, que tu não tem a criança inventar um novo inglês, né? Eu conversava com alguém sobre a música do Engenheiro do Havaí, crianças inventam um novo inglês. Hoje, se a criança falou errado, tu põe num curso para corrigir e o brincar acaba sendo suprimido. Tiago, por favor. E é interessante, né, essa questão do desenho. Eu sou suspeito porque eu gosto muito, mas ao passo que a gente deve permitir que a própria criança desenvolva, elabore a própria interpretação do desenho que fez, a gente também pode ser muito psicanalista e ter uma atenção flutuante para pegar pequenos sinais, como por exemplo, acho que foi até dito aí no texto, sobre olhos, boca, coisas que remetem ao ser humano, né, que isso na neurociência é chamado de efeito pareidolia, e no desenho a criança ela pode desenhar, por exemplo, um fogão com os olhinhos e a boca, e a gente nem perceber isso, mas esse fogão tem uma representação de uma pessoa ali, e a gente pode tentar buscar isso daí. O que o fogão representa para você, se é bom, se é ruim, se é traumatizante, enfim. A gente poderia ir também para o Ogden, né? E que o Ogden bebe no Winnicott, né? Que é respeitar o paradoxo. Então, para o Ogden, dependendo da situação que a pessoa está, tu poderia utilizar a seguinte intervenção, né? Que desenho bonito. Né? Lembra que o Ogden traz isso no artigo que a gente leu dele sobre psicanálise ontológica, sendo que o ontológico é muito do ser, né? Então, sobre o sentir e estar junto. Regiane, por favor.
Seu microfone está fechado. Agora nenhum nem outro. Bom dia para Agora deu. todos. Algo curioso, assim, até para deixar, para compartilhar com vocês, que o Thiago estava falando sobre o objeto tradicional, sobre cultural, né? Que às vezes muda muito. E tem coisa que eu tenho notado aqui nos Estados Unidos, que eu estou aqui há 10 anos, né? E eu trabalho em um clube de saúde, de esportes, né? Durante o dia e à noite eu estudo e faço os meus atendimentos. E eu noto muito, é normal as crianças virem fantasiadas, mas as crianças são crianças e tá tudo bem. Mas eu vejo quase todos os dias os adultos de 80, 90 anos chegar no clube com roupa tipo de criança, ou se a pessoa não está vestida, caracterizada assim com muita cor, a chave do carro que está na mão dela sempre tem um brinquedo. E eu não sei se no Brasil isso assim é tão normal, porque faz 10 anos que eu não estou aí, se alguém puder me falar se isso é uma prática mais daqui ou do Brasil, mas eu, tanto homem ou mulher, sempre as pessoas chegam com muito chaveiro colorido na mão, ou na bolsa, ou na mochila, ou na roupa. É uma coisa assim meio forte na cultura. Agora, eu não sei, fica essa dúvida se no Brasil também vocês observam se é assim. Eu diria, Regiane, que eu acho que é uma questão meio fechada a grupos, tá? É uma leitura que eu faço, que é uma questão fechada a grupos. E aqui eu trago para a nossa conversa, ele é sociólogo, mas também trabalha no marketing, que é o Dário Caldas, e ele tem um livro chamado Observatório do Futuro. Ele escreve numa ótica como se ele vivesse no século 22, falando do século 21, e ele fala sobre a era da fofurização. Ele diz que o século 21 possui muitos adultos infantilizados, mas é uma leitura que o Dário Caldas faz, mas me parece que é meio que fechado a um certo nicho, que daí ele traz a questão de Star Wars, na época ele falava do Pokémon GO, né? Eu não sei se eu generalizaria, mas que existem nichos que são tribos que vão nessa ótica, isso é inegável, né? Eu tenho amigos que amam fazer cosplay, uma Comic Con, por exemplo, né? Eu vejo dessa forma, eu abro a palavra para os colegas aqui. Sim. O que vocês acham, colegas? Michel, eu estou pensando aqui, bom dia, gente. Bom dia. Na questão do objeto, né? É importante a gente entender o que é esse objeto, né? Porque o objeto transicional, como a gente está falando da questão da transição, que é o meio, né, de um lugar para o outro, igual o Thiago estava falando também, é na questão que lugar é esse? Qual é o ponto A, qual é o ponto B, no qual eu estou no meio, né? Então, o ponto A, um exemplo, né, seria o que é meu, o que é interno, né? Então, pensando numa criança, dependendo da idade dela, ela ainda está naquele narcisismo primário, naquele encapsulamento e tudo mais. Então, como que eu transiciono para o externo, né, para que seja menos traumático possível? Então, esses objetos transicionais, eles servem para isso, né, como um auxílio para poder levar a criança a essa interação, né, vamos colocar assim, mais saudável com o ambiente. E aí a gente está falando do adulto porque eu acredito muito que a gente se identifica, né, com os nossos objetos também, né, e aí talvez não seja tanto um objeto transicional, mas algo que te faz lembrar, se identificar e não se perder da sua criança, né, de quem você é de fato, né, que a gente sempre fala que a gente atende as crianças, né, o adulto, todos nós somos, né, então pensando nisso, né, eu acho que é muito natural a gente ter essa identificação, na minha época tinha, sei lá, né, o desenho tal, e eu gosto muito, e se tiver
no cinema eu vou ver, ter um chaveiro, às vezes, daquele personagem, quanto isso nos amarra, né? Nos ajuda aí a enfrentar situações da vida, né? Ter essa nossa criança interior próximo da gente, né? Para que a gente consiga sobreviver num ambiente, muitas vezes, que é hostil, de uma vida adulta, né? Muitas vezes traumática, né? De situações difíceis. E quanto isso, muitas vezes, nos ajuda, né, a ter essa identificação, né, essa presença, né, de quem nós somos, né, como criança. Bem pontuado, e isso que tu trouxesse, Luciana, é muito da questão da saída que tu estava falando ali, da objetividade para subjetividade, e vamos imaginar o seguinte, eu gosto muito desse exemplo, de tu pegar, tá a mãe, tá o bebê, né, eles são fusionados nesse primeiro momento, a mãe e o bebê são um, né? Imagina que o bebê, ele é o mundo, ele está fusionado ao mundo, e aos pouquinhos ele vai se separando. Isso é a teoria dessa transição que a gente vai fazendo. Então ele vai se separando, vai se descolando. Inclusive, eu gosto muito desse exemplo, que é quando a criança, aí já é um pouquinho maior, está no ambiente, ela se desloca e chama a sua mãe. Oi, mãe. E a mãe diz o quê? Dela nada, e ela volta lá para um outro lugar, introjetando a figura de forma subjetiva de uma mãe interna, né? A Margaret Mahler também trabalha muito com esse conceito, né? A tatuagem poderia ser um objeto transicional do adulto? Eu diria o seguinte, o objeto, pelo que eu li aqui, me corrijam se eu interpretei errado, eu interpreto que não é o objeto em si, mas é o uso. Né? Então, eu não sei se seria o símbolo, mas o uso que se faz. Eu acho que é nesse lugar que a gente está falando, né? Mas é o uso que se faz da questão. Não sei se símbolo se encaixaria, mas é importante a gente lembrar que o que está em jogo é o uso que é feito, tá? Como eu não tenho uma base bibliográfica, eu iria para o achismo. Algum colega leu algo a respeito sobre isso? Porque o estudo que eu tenho de tatuagens é na linha do Lacan. Tatuagem não, assim, não seria o caso, talvez, mas ele fala muito sobre objeto transicional na questão da ilusão, né? Que talvez aí na vida adulta a gente pode pensar na fantasia, né? E aí a fantasia é muito regada aos símbolos, né? Então, talvez possa conversar, mas assim, dependendo do que se trata, né? Por que você fez, né? O que aquilo diz, né, para você, né? Então, acho que poderia nesse sentido, né? De algo que é uma ilusão. A Luciana fez eu lembrar que quando a gente vai trazendo essa identificação com a primeira das nossas infâncias, a gente está se aproximando muito na questão de nascimento, a gente está se aproximando do Ferenczi, a gente está se aproximando do Otto Rank, né? E o Otto Rank é crucial para nós, quanto mais próximo a esse nascimento, é o lugar onde que a gente busca, é o lugar onde que nos sentimos seguros. Eu acho que o Bruno quer pedir a palavra. Queres falar, Bruno? Sim. Essa conversa toda me remeteu aqui a uma questão que acontece principalmente em algumas tribos, em tempos passados também, que é essa questão da transição, né, do momento quando você criança, né, vamos dizer assim, para adulto, né? Então, por exemplo, alguns meninos têm que participar de um determinado evento de caça, outros têm que vestir uma luva com formigas, daquelas formigas que picam, e a partir desse momento você deixa de ser criança para ser adulto, né? Então são eventos transacionais, né? Não são objetos, são eventos, mas que marcam muito, né, esse momento quando você deixa de ser criança para ser adulto. A mulher, ela menstrua, né? E o homem moderno, o homem na nossa sociedade, não tem muito esse evento, né? Essa questão que diz, olha, agora você deixou de ser criança e você está virando um adulto.
né? Então, pode ser que isso pode ser que isso não seja o que leve a essa infantilização também, a não ter esse rito de passagem. Essa é uma questão que me veio aqui, entendeu? O homem não tem um rito de passagem. Talvez faça sentido, né? Acho que aí a gente estaria falando de fenômenos transicionais, né? Faz sentido isso que tu disseste, né? Vamos deixar em aberto, e lembrando que vivemos numa era que se tornar velho é se tornar obsoleto frente a uma lógica liberal é ser descartado. Só que vamos só voltar aqui para a gente não começar a falar daqui a pouco da transição entre ser idoso e a morte, né? Vamos voltar aqui no primeiro momento, tentar entrar na cabeça do Winnicott e vamos tentar pensar na ideia ali da mãe bebê no primeiro momento, senão a gente acaba se perdendo um pouquinho na teoria. Então vamos voltar um pouquinho mais para o início, só para não deixar os colegas que contribuíram com suas falas aqui. Eu vou ler rapidinho e retomo a leitura, focando nessa mãe bebê num primeiro momento. Mas abro um adendo. Meu filho, por exemplo, fica irritadíssimo se eu não consigo identificar a cara o que foi desenhado. Ok? A necessidade ali de ser atendido, né? Quase a majestade do bebê. Mas digo assim, não teríamos assim fazer uma pergunta sobre aquilo, fulano, como essa história começa, que você desenhou primeiro. Creio que seja um nicho sim, mas todos têm um nicho, ok. Lembranças, o Diego trouxe o Harry Potter. Acho que o adulto pode ser visto como um reforço da nossa identidade. Tatuagem tem um valor simbólico, sim, mas normalmente é mais relacionado à personalidade. Perfeito. Vamos voltar aqui para a gente não fugir da nossa introdução. E os colegas vão refletindo ali sobre o que foi falado. Os fatos podem ensinar. Naturalmente, os fatos registrados precisam ser interpretados, e para que as informações recebidas e as observações feitas em contato direto com o comportamento do bebê sejam plenamente utilizadas, elas devem ser relacionadas às teorias. Olha, interessante isso que ele fala, preste atenção. Naturalmente, os fatos registrados precisam ser interpretados. Para que as informações recebidas e observações feitas em contato direto com o comportamento do bebê sejam plenamente utilizados, e devem ser relacionadas às teorias. Ok, precisam de conceitos. Desse modo, os mesmos fatos podem ter certo significado para um observador e um significado diferente para outro. Ainda assim, estamos diante de um campo promissor para a observação direta e a investigação indireta. E de tempos em tempos, um estudante será levado pelos resultados de suas investigações neste campo restrito a reconhecer a complexidade e a importância dos estágios iniciais das relações de objeto e da formação dos símbolos. Olha só, os símbolos. Notem que ele está falando que os símbolos estão se formando, ele não fala de símbolos prontos já. Né? Então, aí, para quem vem de uma linha do Jung, o Winnicott vai para um outro lado. Sei da existência de uma pesquisa formal sobre esses temas e gostaria de convidar o leitor a ficar atento às publicações com temática similar. A professora Renata Gadini, em Roma, está envolvida em um estudo complexo sobre os fenômenos transicionais. Aqui talvez o que o Bruno estava falando já se enquadra melhor. Utilizando 3 grupos sociais distintos. E já começou a formular ideias com base em suas observações. Aprecio o uso que essa professora faz da ideia de precursores, pois ela acrescentou a esse tema geral
os atos mais primitivos, como chupar o punho, os dedos e a língua. Olha o autoerotismo aqui. Além de toda a complexidade que envolve o uso de bonecos e chupetas. Notem que não está em xeque o objeto, mas o uso que é feito. Ela também inclui o ato de balançar tanto o movimento ritmado do corpo da criança, como o balanço típico dos berços e do colo. Puxar o cabelo também é um fenômeno relacionado. Fale, Bruno. Desculpa, tem que ler errado aqui, desculpa. Não tem problema. Precisar, pode seguir. A gente está aqui para conversar. Outra tentativa de lidar com a ideia de objeto transicional foi feita por Joseph C. Solomon, de São Francisco, cujo artigo Fixed Idea as a Internalized Transitional Object, a ideia fixa como objeto transicional internalizado, de 1962, introduz um novo conceito. Notem, pessoal, que nesse caso, aqui é um Winnicott, já mais adiante, um Winnicott que embasa muito as teorias dele em pesquisadores, né, diferente do Winnicott da primeira fase. Não sei até que ponto concordo com o Dr. Solomon, mas o importante é que, com a teoria dos fenômenos transicionais em mãos, muitos problemas antigos podem ser analisados de um novo ponto de vista. Neste livro, minhas contribuições devem ser vistas à luz do fato de que não estou mais em posição de realizar observações clínicas diretas de bebê, que, com efeito, são a base de tudo que utilizei para construir minha teoria. Entretanto, continue em contato com as descrições que pais conseguem fazer de suas experiências com os filhos, desde que saibamos como dar a eles a oportunidade de se lembrar a seu próprio modo e tempo. Além disso, estou em contato com os relatos de crianças a respeito dos objetos e das técnicas que elas consideram importantes. E assim a gente encerra a introdução. O que vocês me dizem, né? Eu enfatizaria ali que o final da introdução me chama a atenção que ele deixa claro que ele está pegando relatos de outras pessoas. Não é ele que observa diretamente. Me parece que ele enfatiza muito isso. Alguém gostaria de pontuar algo sobre sobre a introdução? Então, a gente segue que agora a brincadeira começa. Objetos também mencionam as fases psicossexuais também mencionou as fases psicossexuais de certa forma. Sim, Thiago, inclusive sobre as etapas do narcisismo, né? Lembrando que transtorno de personalidade narcisista não é da psicanálise, é da psicologia. Então vamos lá. Neste capítulo, apresento a hipótese original conforme a formulação de 1951, seguida de 2 exemplos clínicos. Hipótese original. É de conhecimento geral que logo após o nascimento, bebês tendem a utilizar o punho e os dedos para estimular a zona erógena oral. Bem-vindo, fases psicossexuais. Tanto para satisfazer os instintos dessa zona, como em união tranquila. Sabe-se também que, após alguns meses, bebês de ambos os sexos passam a gostar de brincar com bonecas e que a maioria das mães deixa que eles tenham um objeto especial, tolerando que se tornem, por assim dizer, viciados nestes objetos. Existe uma correlação
entre esses dois conjuntos de fenômenos que são separados por um intervalo de tempo. Estudar como o primeiro se transforma no segundo pode ser proveitoso e permite o uso de um material clínico relevante que tem sido negligenciado. A primeira posse. Pessoas que estão em contato constante com os interesses e os problemas das mães já estão cientes dos riquíssimos padrões comumente demonstrados pelos bebês no modo como utilizam sua primeira posse, não eu. Ele enfatiza entre aspas. Uma vez exibidos, esses padrões podem ser alvo de observação direta. Pode haver uma ampla variação na sequência de eventos que se iniciam com a atividade do recém-nascido de levar o punho à boca e que acaba resultando no apego a um ursinho, uma boneca ou um brinquedo macio ou duro. Claramente, algo mais importante do que a excitação e a satisfação oral está em jogo. Nota que, olha que interessante isso, ele fala que existe algo mais importante do que a questão oral. Aí já vai divergindo de outros autores. Embora essas talvez sejam as bases de todo o resto. Muitas outras coisas igualmente importantes podem ser estudadas, entre as quais, primeira, natureza do objeto. Segunda, capacidade do bebê de reconhecer o objeto como não eu. Terceiro, local do objeto. Fora, dentro, no limite. Alguns autores tratam esse limite como pele psíquica, né? Aí a gente começa a notar essa separação do bebê para com o ambiente. Quarta, capacidade do bebê de criar, imaginar, inventar e produzir um objeto. Quinto, início de um tipo afetivo de relação de objeto. Jane, por favor. Desculpa, Michel, te cortar, mas é que eu fiquei pensando aqui que uma coisa que talvez seja importante a gente pensar nesse momento é que o objeto transicional, ele não surge porque o bebê gosta de um paninho, ou enfim, ele vai surgir porque algo está sendo perdido naquele momento, né? Então, ele começa a perceber que a mãe não é a extensão dele, que tem ausências, que vai ter esperas, né? E aí essa realidade começa a impor a existência dela, né? E aí tem alguns autores que eu já li que falam sobre, dizem que se essa separação for abrupta, pode ocorrer essa ruptura traumática, né? Se não houver essa separação, então não tem um desenvolvimento, e aí o objeto transicional, ele vai ocupar exatamente esse intervalo, ele é como se fosse uma ponte entre esses dois lugares, né? Perfeito, para atenuar a angústia da falta, né? Vamos lembrar aí que o Freud nos diz que nós somos constituídos, sobretudo em 1926, quando Freud traz inibição, sintoma e angústia, que vai amparar também aqui, em algum aspecto, essa questão da falta, o Hilflosigkeit, que é o desamparo estrutural, né? Esse medo de ficar sozinho que o bebê tem, para dar conta, ele começa a utilizar esses recursos, né? É interessante isso que a Jane falou, é extremamente importante. Natália, por favor. Eu fiquei um pouco na dúvida ali na página anterior, quando ele fala no título hipótese original, a última frase do parágrafo, ele fala assim, que na maioria das mães deixa que eles tenham um objeto especial, tolerando que se tornem, né, viciados nesse objeto. Isso é uma crítica? Ele faz uma crítica à mãe que permite? Não. O Winnicott, muito pelo contrário. A crítica do Winnicott, ele é antipadronização. Tanto que ele diz que algo que não deve ser feito pelas mães é permitir que médicos digam para elas como ser mães. O Winnicott tinha muito essa questão de dar ênfase à questão instintual do ser humano. Tá? Ele vai para esse lado. Vamos lá.
introduzir os termos objetos transicionais e fenômenos transicionais para designar a área intermediária de experiência entre o polegar e o ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto, entre a atividade criativa primária e a projeção daquilo que já foi introjetado, entre o desconhecimento inicial da dívida e o reconhecimento da dívida. Diga bigado. Segundo essa definição, tanto o balbucio do bebê, como a maneira pela qual uma criança mais velha percorre um repertório de canções e melodias enquanto se prepara para dormir, fazem parte como fenômenos transicionais, né? Quem não contou as historinhas para os filhos ou ainda conta, né? Dessa área intermediária, assim como o uso de objetos que não fazem parte do corpo do bebê. A gente começa a criar experiências subjetivas, como a Luciana falou, mas ainda não são totalmente reconhecidas como pertencentes à realidade interna. Ou seja, o bebê ainda não sabe 100% diferenciar o que está dentro e o que está fora. Então, esse transicional é realmente isso. Aqui eu vou fugir um pouquinho do Winnicott, pessoal, mas eu vou trazer uma questão como historiador para a gente pensar. O quanto a experiência de subjetividade, ela é rica para nós seres humanos. Hoje faz parte do nosso dia a dia que a gente não dá a devida importância. Já se tornou muito natural para nós. Mas, frente a historiadores, algo que muda a nossa espécie consiste, sobretudo, numa subdivisão ali, o Homo neandertal, quando ele começou a enterrar os corpos, quando ele começou a criar a subjetividade de um além-vida, né? Então, nota que nós começamos com questões muito concretas e muito físicas, e vamos rumo a essa subjetividade. De certa forma, é o que o bebê faz e é o que nós auxiliamos nesse processo, né? Para não iniciar algo que não conseguiremos terminar hoje, deixa eu ver se está muito grande aqui. Não, dá para ler sim. Vou ler essa parte e a gente comenta um pouquinho. Exceto se alguém quiser comentar algo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Diego, por favor. Desculpa, é que eu tô na rua, então se fizer barulho de carro aí, vocês me desculpem, tá? Aquele objeto que o neto de Freud usava, o Fordar, que ele brincava, né? Quando a mãe dele partiu, pode ser considerado um objeto transicional? Desculpa, Diego, eu escapei. Ah, sim. Total. Entre um espaço e outro, o que está no meio do caminho, né? Eu tava com o filho do dentista, estava pensando nisso agora. Não, eu acredito que faz todo sentido, tá? Todo sentido. Deixa eu ver o que a Dara, e muito bem lembrado por ti, obrigado. O que a Dara fala aqui. Atendiu analisando que quando criança, o objeto transicional, a almofada, foi tirado de uma forma abrupta na fase adulta, quando conquistou sua casa. Adquiriu uma almofada, passava a maior parte do tempo com a almofada, a ponto de preferir ficar com a almofada a ter uma vida social. Aí entra, né, bem o que a Luciana também trouxe ali, né, o que essa almofada significou para essa pessoa, ou quem simbolizava frente a tudo isso. Pessoal, eu acho que, portanto, para hoje, eu acho que está bom, para a gente não iniciar aqui e não dar tempo de comentar, a gente leva para a semana que vem, lembrando sempre a frase do Antônio Gaudí, quando o Gaudí dizia que o nosso patrão não tem pressa, né? Então, eu não tenho pressa nenhuma para terminar esse tempo, esse texto, e eu gostaria de convidar os colegas, caso quem deseja fazer parte, seja estudante, como ouvinte, ou trazendo casos, toda terça-feira, às 8 da noite, nós estamos ali com uma turma já, uma equipe bem consolidada,
um pessoal bem sério, de uma turma de supervisão. Tá, hoje nós teremos o último encontro, semana que vem inicia um novo ciclo de 3 sessões, e na sexta que vem, 9 da manhã, também inicia uma turma nova de supervisão. Quem quiser fazer parte está convidado, me chama lá no privado. E quem ainda não faz parte do nosso curso sobre inconsciente, está convidado também, as matrículas estão abertas. Aos demais colegas, amanhã temos, além do princípio do prazer, do Freud, para a gente estudar também, tá bom? Então, obrigado pela parceria de todos, pela paciência, pontuações, e seguimos os nossos estudos. Até amanhã. Tchau, tchau.